entendo que, a princípio, quando eu comecei a expor, a mostrar meu trabalho, se o teu trabalho não fosse noticiado no jornal, que haveria exposição, era uma coisa assim, um fiasco, né? Porque você estava fadado aos convites que você mandasse e a resposta era muito pequena em termos institucionais. E hoje em dia eu tenho visto que mesmo o espaço está muito disputado institucionalmente, é muito difícil às vezes sair à tua disposição, mas com as redes sociais, com as notícias, nós temos muitas outras alternativas, então acho que a coisa não depende só exclusivamente também como uma crítica de arte para que a coisa aconteça diante da compreensão e da absorção do público. Tem muitas outras formas, mas eu entendo que uma coisa talvez não substitua a outra. Ela possa ter outros caminhos, outros andamentos, outras formas de divulgação, mas eu entendo que se tivesse realmente um pensamento sobre o trabalho, é sempre bem-vindo. Tem um artista que falou que toda obra de arte é tão interessante quanto o maior número de discussões que ela é capaz de trazer. Eu acho isso muito bem-vindo, muito interessante que o trabalho ele se estenda nas discussões que ele possa trazer ao longo dos tempos. Eu entendo assim que, quer dizer, falar como importância, assim, quer dizer, como uma coisa mais relevante, ela é mais, vamos dizer assim, paralela, ou ela interage, às vezes se distancia, mas eu não entendo assim, eu como artista, uma pessoa que venha balizado por um discurso, por interlocutores que fazem um trabalho crítico sobre o que eu faço. Então isso é uma coisa mais esporádica, às vezes favorável, às vezes mais evasiva, mas de uma certa forma sempre bem-vinda, mas eu não tenho assim realmente que eu sou uma pessoa que tenha, vamos dizer assim, um respaldo crítico no meu trabalho. Eu diria até que seria uma coisa que poderia ser bem-vinda. O Frederico de Moraes, uma exposição que eu fiz no Rio de Janeiro em 1984. Ele fez uma matéria para a revista Módulo e eu dei uma entrevista e ele compilou um texto que eu achei assim de uma forma bastante abrangente, consistente, poética, captou assim o que me parece assim que era o interessante, o necessário ao trabalho, e eu fiquei muito satisfeito com essa crítica. Na verdade foi uma primeira incursão crítica ao meu trabalho e eu achei ela bastante satisfatória. Tem uma outra referência que eu tenho uma condição muito específica, que é um filho que pensa trabalhos de arte, que pensa arte e que ele já fez alguns textos muito pertinentes ao meu trabalho, né? Isso, por um lado, foi um privilégio, é um privilégio ter uma pessoa com bastante recurso, com bastante capacidade de pensamento, conhece a coisa nas suas entranhas, os seus procedimentos e é capaz de fazer um texto bastante abrangente e interessante, né? Eu recebi umas críticas, um pessoal da USP, que falava, mas um filho não tem isenção o suficiente para fazer um trabalho crítico, né, de arte, né? Agora eu não sei, eu pensei assim, se você tem um filho arquiteto, se ele tem isenção ou não para fazer um trabalho sobre fazer uma casa que você precisaria, ou se eventualmente você tem um filho fotógrafo, se ele poderia fotografar a sua obra. Eu questionei bastante isso, eu compreendo um pouco a crítica, mas eu fiz uma outra contrapartida assim. Muitas pessoas fazem o seu doutorado na USP falando do seu próprio trabalho. Então eu pensei, se eventualmente um filho não tem isenção para falar do seu próprio trabalho, e você, quanto ao seu próprio trabalho, que você é o maior conhecedor, o maior dominador de todos os seus procedimentos? Eu acho uma coisa bastante questionável a ser pensada, mas eu tenho o mesmo Rafael, a partir desse texto do Frederico de Moraes, iluminou coisas muito interessantes, ricas em relação ao meu trabalho. O Michael Fried, que ele falou que ele queria que a artes plásticas se apartasse do teatro, né? Quer dizer, quanto mais ela fosse artes plásticas e menos teatralidade, melhor, né? Quer dizer, eu acho que existe uma visão purista no modernismo que ela tenta separar as artes de outras atividades para ela se manter como identidade de artes. Mas eu entendo que a pós-modernidade, ela de novo, ela reincorpora, né? Eu entendo que esse trânsito que existe entre o que você faz e o
que outra atividade, ou que o cinema, porque eu entendo que se você não estiver só se reportando para as artes plásticas, mas estiver se reportando para a vida, ela necessariamente ela vai transitar em outras áreas, em outros procedimentos. E eu entendo que isso é uma coisa inevitável, que ela vai ter ressonância em outras áreas e vai ter, sabe, repercussão, ou que eventualmente ela transite por outros procedimentos que não sejam puramente das artes plásticas. Eu entendo que isso é da vida mesmo, e eu entendo que isso possa acontecer, e eu não vejo isso como mal, como algo que deveria ser, vamos dizer assim, apartado da discussão. Eu volto talvez nessa citação de quanto mais discussões, mais enriquecimento. Eu entendo que a discussão necessariamente não é só pela palavra, mas pode ser também por uma imagem, ou por um desenvolvimento dela, ou por uma coisa que mesmo talvez a gente pense que hoje em dia essa questão da originalidade está tão questionada, né? Quer dizer, a origem no trabalho. Não existe origem, existe todo esse processo que ele é discutido e rediscutido. Eu acho que quanto mais extensão, quanto mais abrangência, eu acredito que mais amplitude teria assim um entendimento.